milionário descobre que mendiga negra é irmã gêmea da esposa e transforma seu destino. Gabriel era um daqueles caras que todo mundo conhece na metrópole. O milionário bem-sucedido, sempre cercado de luxo, corridas de carro, jantares em restaurantes chiques e festas exclusivas. Sua vida parecia perfeita, mas no fundo, ele se sentia vazio. Vivia em um mundo afastado da realidade da cidade. E mesmo enfrentando compromissos diários, a insatisfação o seguia como uma sombra. No fundo, sabia que algo estava faltando. Algo essencial. Mas o quê? Em uma tarde qualquer, enquanto caminhava com pressa por um bairro que costumava evitar, a olhada de Gabriel se perdeu em uma entidade quase invisível. Lúcia, uma mulher. Negra de olhar profundo, que parecia estar lutando contra um furacão de miséria. As ruas eram seu lar, e de alguma forma ela irradiava uma força que ele não conseguia entender. Curioso, ele parou, embora tudo em sua mente gritasse para voltar ao conforto da sua vida. Oi! Ele arriscou, com um sorriso nervoso. Foi quando Lúcia começou a falar. Cada palavra que saía de sua boca era um soco direto no estômago dele. Ela contava histórias de luta, de perder o rumo, de solidão e de uma esperança que parecia quase distante. E então, como se um raio caísse do céu, Lúcia revelou um segredo surpreendente. Era a irmã gêmea de Ana, sua esposa adorada, que agora lutava contra uma doença terminal. O chão parecia desabar sob os pés de Gabriel. Como isso era possível? Ele havia sido enganado? O nó na garganta apertava, dificultando sua respiração. A vida que ele conhecia se transformava em um labirinto escuro. A mente de Gabriel fervilhava com perguntas. Qual era o papel de Ana na história que agora se desdobrava? E o passado oculto entre eles? Ele queria ajudar, fazer algo, mas a verdade o paralisava. A gêmea da sua esposa, vivendo nas ruas, enquanto ele se afundava em opulência. O contraste era brutal, mas nem tudo era simples. Assim que Gabriel tentava se conectar com Lúcia, novas revelações surgiam. Fragmentos de um passado obscuro eram desenterrados a cada conversa. O ciúme, manipulações, a história estava entrelaçada com segredos familiares que ele desconhecia. E por trás de tudo isso, uma sombra começava a se anunciar. Alguém de seu passado, rancoroso, vingativo, ameaçava desestabilizar tudo o que ele pensara ser sólido. Agora, observar um lembrete de sua própria fragilidade. Ele se sentia diante de um dilema moral. Lutar por Lúcia e confrontar os fantasmas do passado, ou se refugiar na segurança do seu mundo dourado, ignorando o clamor por ajuda. Enquanto a realidade se tornava cada vez mais distorcida e complicada, Gabriel estava em um beco sem saída. As escolhas se acumulavam e a verdadeira condição de Ana surgia como um mistério a ser desvendado. Mas, afinal, quem realmente estava em perigo? O que faria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação
Faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel estava paralisado, a mente correndo a 1000 por hora. A revelação de Lúcia foi um choque profundo. Ele se sentia como se tudo o que havia construído sob uma fachada de sucesso estivesse prestes a desmoronar. O olhar dela, uma mistura de dor e força, o seguia como uma sombra. Mas ele sabia que precisava de respostas. Como você pode ser a irmã da Ana? As palavras saíram de forma hesitante, quase um sussurro. O coração dele batia descompassado. Ele tentava entender como uma mulher tão cheia de vida se tornara uma mendiga, enquanto a esposa vivia em um mundo de luxo. Nos anos em que me perdi, a Ana seguiu seu caminho. Lúcia começou. Mais uma expressão de terror surgiu em seu rosto, interrompendo sua fala. Então, de repente, um grito estrondoso ecoou pelas ruas estreitas, e Gabriel se virou, encontrando uma cena totalmente inesperada. Uma figura encapuzada com um olhar raivoso se lançou em direção a Lúcia. Gabriel não teve tempo para pensar. Seu instinto de proteção acionou. Ele se colocou entre as duas, o corpo tremendo de adrenalina e medo. "Quem é você?" ele gritou, mas a figura apenas riu, um riso desconcertante e cheio de desprezo. "Eu sou o que resta de uma família quebrada, e você, Gabriel, é o culpado." A voz do desconhecido era como um veneno. Lúcia recuou, os olhos arregalados de terror. O homem lançou um olhar cheio de ódio. O chão parecia tremer sob os pés de Gabriel, enquanto ele tentava entender essa ameaça. "Culpado? Do que você está falando?" A confusão se transformou em desespero. Antes que pudesse se mover, o desconhecido avançou, puxando uma faca reluzente que refletia o brilho do sol. Gabriel sentiu um nó se formar na garganta. Ele sabia que a vida de Lúcia e a sua estavam em risco. Mas o que realmente o pegou de surpresa foi o que o homem disse a seguir. "Você destruiu minha família, Gabriel, e agora vou acabar com você. A Ana sabe a verdade. Ela sempre soube." As palavras dele eram venenosas, cravando-se na mente de Gabriel como lâminas afiadas. Ana? O que ela sabia? Gabriel olhou para Lúcia, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Seu mundo estava desmoronando em um momento. Ele sempre acreditou que conhecia sua esposa, mas agora tudo estava em questão. O que mais estava escondido? Nesse momento explosivo, o homem atacou. Gabriel se lançou para o lado, mas a faca passou raspando em seu braço. A dor foi eletrizante, o sangue escorreu e ele sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Ele não pensou 2 vezes, agarrou um pedaço de madeira do chão e se preparou para lutar. "Fuja, Lúcia!" ele gritou, enquanto o corpo dele se movia por instinto. Mas Lúcia não se moveu. Com um olhar fixo no desconhecido, algo despertou nela. "Pare!" ela gritou. A força em sua voz paralisou todos por um instante. "Você não vai machucá-lo." As palavras dela tinham uma ferocidade surpreendente, como se uma chama tivesse acendido dentro dela. Gabriel olhou para Lúcia e, naquele momento, ele percebeu que ela não era apenas uma mulher perdida nas ruas. Havia algo mais, um poder oculto, um mistério profundo. Antes que a tensão se dissipasse, o homem riu, um riso sobrenatural. "Você acha que pode salvar alguém, Lúcia? Você não sabe a verdade. A verdade vai aparecer, e quando isso acontecer, tudo em que você acredita vai desmoronar." Ele se preparou para atacar novamente.
O coração de Gabriel disparou. Ele não sabia que verdade era essa, mas pressentia que o futuro deles estava nas mãos daquele desconhecido. Com um último movimento, ele tomou uma decisão sem pensar. Naquele instante, tudo se tornaria diferente. Mas o que aconteceria a seguir? Ele estava prestes a descobrir que talvez o que ele mais temesse fosse apenas o começo de uma história muito mais profunda e complexa do que ele poderia imaginar. Gabriel estava prestes a reagir, seu coração batendo com a intensidade de um tambor de guerra. O homem ameaçador à sua frente, com a faca brilhando sob a luz do sol, parecia mais um pesadelo do que uma realidade. Lúcia, firme, olhava para o desconhecido com uma força que Gabriel nunca havia testemunhado. Ela estava mudando. Sua postura mudava ao enfrentar aquele que tinha selvageria nos olhos. "Você não sabe o que está fazendo!" gritou Lúcia, sua voz ecoando na rua. O homem, porém, sorria, como se toda a dor que Lúcia e Gabriel estavam sentindo fosse apenas um espetáculo para ele. Então, em um movimento inesperado, o desconhecido se virou, correndo em direção a um beco próximo. Sua risada se afastando como uma sanfona desafinada. Gabriel e Lúcia trocaram olhares, confusos e aliviados, mas a tensão ainda pairava no ar. "Devemos ir atrás dele!" Gabriel sugeriu, mas Lúcia o segurou pelo braço. "Espere, não podemos apenas correr. Algo não está certo." O modo como ela falou fez Gabriel sentir um frio na espinha. A força dela era palpável, mas havia algo mais, uma sensação de urgência que tornava o ambiente até mais pesado. Foi quando, subitamente, o céu escureceu. Em um piscar de olhos, nuvens escuras surgiram, como se o clima estivesse respondendo à tensão crescente. E então, um estrondo, um trovão ressoou, fazendo com que ambos se encolhessem. O que estava acontecendo? Gabriel olhou para Lúcia, seus olhos um mar de incerteza. "Precisamos entrar, agora!" Lúcia disse, puxando Gabriel em direção a uma loja vazia. A porta rangeu ao ser aberta, e a escuridão interna contrastava com a tempestade que se formava lá fora. Assim que se acomodaram, Gabriel virou-se para Lúcia. "O que aconteceu ali? Quem era aquele homem? E o que ele quis dizer sobre Ana?" Sua voz tremia de preocupação. Lúcia respirou fundo, seus olhos ainda brilhando com um medo que ela tentava esconder. Ele não é um estranho. É alguém do nosso passado. Alguém que faz parte da história que eu e Ana tentamos enterrar." Lúcia disse, cada palavra carregando um peso. Então, com um tremor na voz, ela continuou. Eu não sou a única que está em perigo. A Ana também tem segredos. Segredos que podem mudar tudo." Antes que Gabriel pudesse processar aquelas palavras, uma explosão ecoou. Lá fora, vidros se quebraram e uma fumaça espessa invadiu a loja. O coração de Gabriel disparou. "Vamos sair daqui!" gritou. Mas quando ele se virou, Lúcia estava paralisada, o olhar fixo em um ponto atrás de Gabriel. Ele se virou rapidamente e ficou sem palavras. Uma figura familiar estava emergindo da fumaça, o rosto claro e um sorriso gelado. Era Ana. Mas algo estava errado. Seus olhos estavam sem vida, quase vazios. Ela parecia uma sombra do que era antes. "Você não deveria ter vindo aqui, Gabriel," Ana disse. Sua voz era calma e distante. O tempo parecia ter parado. Lúcia estava visivelmente abalada, como se o mundo estivesse desmoronando.
ao seu redor. Essa Ana não era a esposa que ele conhecia. Havia uma mudança nela, uma frieza que o deixava em choque. Mas você, o que aconteceu? Ele mal conseguiu perguntar. Ana virou a cabeça lentamente, e as palavras que saíram dos lábios dela foram como uma lâmina cortante. Eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu. Essa vida que você construiu não passa de uma ilusão. A verdade, Gabriel, é muito mais sombria do que você imagina. O ar ficou pesado. O chão parecia balançar sob seus pés. A revelação de Ana estava aberta à sua frente, como uma porta para um abismo sem fim. Gabriel sabia que aqueles minutos mudariam tudo. O núcleo da sua vida estava ameaçado. Enquanto Lúcia e Ana se encaravam, as verdades a serem desvendadas se espalhavam como uma teia intrincada. E o que quer que viesse a seguir poderia levar a todos eles a um fim devastador. Nesse momento de confusão e medo, Gabriel estava paralisado pela incerteza. O que ele faria? Como ele lidaria com essa nova realidade que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre sua vida? E mais importante, quem realmente era Ana? A tempestade rugia do lado de fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro daquele pequeno espaço, prestes a explodir. Ana estava em pé, uma presença estranha, quase espectral. O modo como ela olhava para Gabriel era quase vazio, como se a paixão e a luz que antes preenchiam seu olhar tivessem sido sugadas. Gabriel sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. Ana, o que aconteceu com você? Ele balbuciou inquieto. Sua mente girava, lutando para juntar os pedaços daquela situação surreal. Você não deveria estar aqui, Gabriel. Ela repetiu, essa frase ecoando como um sinônimo de ameaça. O interior da loja parecia escurecer ainda mais sob a presença dela. Lúcia estava em choque, sua respiração ofegante. Mas não conseguia desviar o olhar de Ana. Você tinha que ficar longe do que não entende. A verdade pode destruir tudo, disse Ana, com uma serenidade perturbadora. Mas que verdade? Começou a brotar em Gabriel. Todas as peças do quebra-cabeça estavam fora de lugar. Ele precisava de respostas. Quem era aquele homem? O que ele quis dizer sobre a sua vida? Sobre a Lúcia. Ana abriu um sorriso, mas não era um sorriso qualquer. Era frio, distante, e o olhar penetrante a tornava ainda mais assustadora. Ele é só um pedaço da quebra. Uma história que não deveria ser contada, mas que vocês dois estão prestes a descobrir. Uma explosão de luz clarificou a escuridão ao redor deles. Uma janela foi arremessada para dentro, estilhaçando o vidro como uma chuva de cristal. Gabriel se jogou para o lado, enquanto o estrondo ecoava, causando uma onda de pânico. Quando ele se virou novamente, viu que Ana estava agora mais próxima, a poucos passos dele. Você está em perigo, Gabriel. Lúcia também. Mas o maior perigo é você não saber quem eu realmente sou. A expressão dela endureceu. Eu não sou a mulher que você ama. Sou a sombra do seu passado. Que passado? A voz de Gabriel era quase um grito, misturando confusão e medo. Então, um gesto rápido do braço de Ana fez um brilho metálico aparecer na luz fraca da loja. Gabriel percebeu que ela estava segurando uma faca, não muito diferente da que o estranho fora lutar. Ana, não! Ele precisa saber a verdade. Ana olhou para Lúcia e naquela fração de segundo, algo mudou. O olhar de Lúcia se intensificou e Gabriel viu não apenas medo, mas determinação surgindo. Você não vai fazer nada, Ana.
Não se atreva a feri-lo. Ana apoiou a faca em sua própria pele, uma gama de emoções cruzando seu rosto. Eu sou mais do que você pensa, Lúcia. Sempre fui. E você cometeu o maior erro ao me expor a isso. Foi quando ela se virou para Gabriel, com um misto de desdém e trágica beleza. Eu fui enviada para cuidar de você, mas acabei sendo só uma peça num jogo muito maior. A verdade pode ser devastadora, mas não tem como escapar dela. E então o chão sob os pés de Gabriel desabou. Ele fez uma associação relâmpago que fez seu coração parar. Ana não era a mulher que ele pensava. Era uma agente, uma sombra que manipulava e controlava as vidas dela e de Lúcia. Por que ele nunca percebeu isso antes? Aquela luz, aquelas promessas que ela fez a ele, estavam todas envoltas em mentiras. O pânico tomou conta. O que mais havia por trás daquela fachada de amor? Você está me dizendo que tudo foi uma mentira? A voz dele falhou. O frio da lâmina ressoou bem próximo ao coração. Ana, por favor, não faça isso. Podemos resolver. Não existem soluções, Gabriel. A história terminará uma vez que tudo vem à tona. E se vocês souberem? E mais, a voz dela vacilou, mas a tensão estava palpável. O lado da faca cintilava e Gabriel estava paralisado, preso entre o amor e a traição. E então, em um movimento repentino, a faca deslizou. Um grito ecoou. Após isso, os olhos de Lúcia se arregalaram. Gabriel se virou lentamente, sentindo seu coração afundar. Até que um instante de clareza implacável atingiu-o. Lúcia caiu no chão. Não! Lúcia! Ele gritou, correndo em direção ao corpo dela. O mundo ao redor desmoronava. O pânico crescente tornou-se um ruído ensurdecedor em sua mente. O que ele faria agora? As verdades não eram mais apenas palavras desconexas, eram vidas em jogo. A tempestade lá fora se intensificou e a realidade tornou-se um emaranhado que parecia impossível desfazer. E antes que ele pudesse entender algo, Ana sussurrou a última verdade que torceria ainda mais a sua alma. Na verdade, Gabriel, sou sua irmã. E Lúcia, ela era a chave para tudo. Gabriel estava paralisado. A cena diante dele, uma pintura de caos e desespero. O mundo à sua volta girava, mas as palavras de Ana cortavam como lâminas. Lúcia caída no chão. A fraqueza dela parecia se espalhar pelo ar. Ele tentou se aproximar dela, mas algo dentro dele dizia para não se mover. Os olhos de Ana estavam fixos nele, quase desprovidos de emoção, como se aquela cena não fosse mais do que um jogo para ela. Por que você fez isso? Ele mal conseguiu ouvir sua própria voz. A cada palavra, uma gota de pânico escorregando pela garganta. Ana estava mais próxima agora, a faca ainda em sua mão. Por que você precisa saber quem você realmente é, Gabriel? E quem nós somos? A calmaria dela desafiava toda a lógica. Lúcia não é apenas uma mendiga perdida. E você? Bem, você também não é quem pensa que é. A cada sílaba, o coração de Gabriel parecia se afrouxar. Uma pressão crescente surgindo em seu peito. Ele olhou de Ana para Lúcia, agora imóvel, seu corpo começando a empapar o chão com o vermelho da dor. Não! Lúcia, não! Ele murmurou, ajoelhando-se. Ao lado dela, algo dentro dele se quebrava.
Mas Ana prosseguiu, sem pudor, como se aquele momento não fosse uma tragédia, mas uma revelação mística. Ela é filha de alguém que você conhece bem, uma peça vital em nossa história, mas não uma simples irmã, como eu. Ele não conseguia pensar. As palavras dela pareciam uma bomba prestes a explodir. O que você está dizendo? Ele olhou para Ana, querendo que ela parasse, que deixasse aquela loucura de lado. Mas a expressão dela não mudava. Uma lembrança atravessou a mente dele. Um jantar em família, anos atrás. Conversa sobre uma herança e um segredo que nenhum adulto nunca falava. Não pode ser. Pode sim. Lúcia é a filha de um amor que você não conhecia. O amor que destruiu a nossa família. As palavras caíram sobre ele como açoites. Cada sílaba um sopro de revelações não ditas. Ele queria gritar, correr, mas a verdade estava diante dele, clara como o dia. Gabriel sentiu os olhos pesarem, a respiração se tornando errática. Você está dizendo que ela é? Mas como? Isso não faz sentido. O amor que você crê ter é apenas uma ilusão, Gabriel. Você sempre foi o herdeiro de um legado que não escolheu e que não conhece. Lúcia é a chave de tudo isso. E se ela morrer, o ciclo se fecha para sempre. Ana gesticulou para o corpo nu. Show! Sua frieza assombrando, outro estrondo reverberou pela loja. A porta se abriu com um estrondo e a figura do homem lá apareceu. Seus olhos vorazes buscando por vingança. Eu sabia que você ia falhar, Ana. Ela não pode morrer. Ela é a única ligação que temos. O desejo de proteger a mulher caída o incendiava. O ar pesando como segredos recém-revelados. É isso que você quer, Gabriel? É assim que quer terminar? Outra morte na sua família? O homem estava batendo na porta, esperando uma brecha. Ana olhou para Gabriel. Com intensidade. A vida dela depende de você. E o que você escolher agora definirá seu destino e o destino de todos ao seu redor. Enquanto o homem se aproximava, Gabriel sentiu seu estômago revirar. A escolha estava em suas mãos. O que ele teria que sacrificar para salvar Lúcia? O que devemos fazer a seguir? Tudo em que ele havia acreditado estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. A única certeza que restava era a confusão reelaborada em seu coração. Gabriel ainda estava em choque, as palavras de Ana reverberando na sua mente como ecos de um pesadelo. Eu sou sua irmã. Era difícil de processar. E olhou para Lúcia no chão. A angústia como um peso em seu peito. O homem encapuzado se aproximava e a tensão na sala era palpável. O horror da situação o impedia de olhar para a verdade que estava sendo revelada. Mas quando Ana fez o movimento para a frente, uma explosão de luz iluminou o ambiente. O teto da loja começou a rachar e uma onda de calor os envolveu. O homem riu, um riso insano, e disse: Você sempre foi tão ingênuo, Gabriel. Não sabe nem quem é sua verdadeira família. Com o desmoronar do teto, o chão se abriu sob seus pés e Gabriel caiu. Ele estava prestes a entrar em um abismo escuro, quando, num último ato de instinto, agarrou a mão de Lúcia. Uma força invisível parecia puxá-la também. O que era aquela sensação estranha? A conexão entre eles era mais profunda do que ele pensava. Quando ele finalmente caiu, o mundo virou um borrão. Ele se viu em um lugar desconhecido,
quadro após quadro, mal iluminado, mostrava cenas de sua infância. Momentos que ele nunca lembrara. Como uma fita se desenrolando, as memórias chegavam. Ele lembrou de uma casa cheia de risos, de uma mãe que ele não via há anos. E no canto, uma figura conhecida se destacava. Uma garota com um olhar triste. Lúcia! Ele gritou, e de repente, uma onda de calor e luz o envolveu novamente. Gabriel lutou para permanecer. Consciente, os olhos se abrindo de uma vez, e ele se deu conta de que ainda estava na loja. Mas algo havia mudado. Lúcia estava de pé, vibrante e forte, o olhar cheio de determinação. Ela não parecia mais ferida. Você tem que entender, Gabriel, disse ela, a voz firme, mas suave. A escuridão do nosso passado está tentando nos destruir. Mas o nosso laço é mais forte do que isso. Ana olhou para Lúcia com uma expressão que misturava confusão e pânico. Não! Você não entende! Essa é a verdade! A verdade que pode salvar ou condenar todos nós. Foi então que a figura do homem se materializou novamente. Mas agora ele estava em um estado estranho, como se carregasse além dele mesmo, enfrentando o outro lado da realidade. Isso não se trata só de vocês, ele gritou. A batalha aqui é entre famílias, e você, Gabriel, está no centro desse turbilhão. A energia na sala estava mudando. Gabriel não sentia mais o medo, mas uma determinação crescente. Eu não vou deixar que isso aconteça. Lúcia é minha amiga, minha parte. E foi nesse momento que o homem disparou um raio de luz prateada. A luz envolveu Gabriel e Lúcia, criando uma barreira que parecia pulsar. Então ele gritou: se vocês não aceitam a verdade, serão consumidos por ela. Ana se moveu rapidamente, segurando a faca com firmeza. Mas, ao invés de atacar, ela a cravou no chão. Chega! Chega de mentiras! Todos nós temos que entender essa conexão. Lúcia, ela é mais do que pensamos. E eu, talvez não sou quem eu pensei que era também. As palavras dela flutuaram no ar e um silêncio sepulcral invadiu a sala. A luz encadeada a Gabriel acendeu uma centelha no olhar de Lúcia. A verdade nunca foi simplesmente sobre sangue. É sobre o que fazemos com isso. Sobre as escolhas. Gabriel, precisamos descobrir quem realmente somos juntos. Gabriel olhou para elas, sua mente girando. Estava claro. A batalha estava longe de acabar. A realidade do que estava em jogo era maior do que ele poderia imaginar. Com as memórias retomando sua presença, ele sentiu algo mudar dentro de si mesmo, como se um novo poder estivesse despertando. Mas o que isso significava? A conclusão de tudo isso parecia mais distante do que nunca. Gabriel estava preso em um turbilhão de emoções. A luz pulsante ao seu redor parecia absorver tudo. Medo, angústia, esperança. Ao olhar para Lúcia, de pé e vibrante, uma determinação irradiava dela, como um farol em meio à escuridão. Mas o peso do que Ana havia revelado ainda o sufocava. O pânico estava quase o dominando. Como uma bomba prestes a estourar, a verdade precisava ser enfrentada. Então, a figura encapuzada, o homem que havia ameaçado Lúcia anteriormente, avançou, os olhos ardendo de fúria. Vocês não aprenderam nada. O passado não pode ser apagado.
Ele tirou a faca do bolso, o metal reluzindo na luz escassa. Se você não aceita a verdade, Gabriel, vai pagar por isso. Com o coração disparado, Gabriel fez um movimento instintivo para protegê-la. Não! Fique longe dela! Ele gritou. Mas o homem estava determinado. Era como se cada palavra fosse um eco de um destino inevitável. Neste instante, Ana se coloca entre eles, a mão erguida. Chega! Essa luta não é só nossa! Vocês têm que entender quem está realmente no controle. A tensão no ar pesava tanto que era quase palpável. Gabriel olhou para ela, tentando decifrar a nova faceta da mulher que ele pensava que conhecia. Mas antes que pudesse formar uma pergunta, Ana começou a brilhar. A luz das sombras parecia concentrar-se nela, cada centelha resplandecendo como a própria essência de sua alma. Eu sei o que sou, Ana disse, em um tom de voz poderoso, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela. Eu não sou apenas a esposa que você conhece, Gabriel. Eu sou o que une tudo isso. E você também! Ele mal teve tempo de processar a revelação antes de uma explosão de luz branquíssima iluminar a cena. Gabriel foi arremessado para trás, caindo de joelhos. Quando ele olhou para cima, tudo havia mudado. E ali estava Lúcia, fisicamente, mais forte e radiante, como se tivesse a energia de uma nova vida correndo em suas veias. Ana agora tinha a aparência de uma deusa, com os traços suavizados pela luz. Mas havia algo mais. Havia uma sombra ao fundo que não deveria estar ali. O homem encapuzado olhou para Gabriel e Lúcia antes de gritar com uma raiva fervente e desesperada. Vocês não sabem que o tempo corre contra vocês. A verdade deve ser revelada, mesmo que isso exija sacrifícios. A atmosfera ficou pesada. Um tremor percorreu o chão, enquanto a parede ao fundo começou a se desintegrar. Então, por trás do homem, uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher idosa, de olhar profundo e enigmático, com longos cabelos brancos e uma expressão que era uma mistura de dor e amor. Chega! Eu não deixarei que tudo se repita! Quem é você? Gabriel sussurrou, o coração batendo forte em seu peito. A mulher encarou Ana com um olhar que parecia ameaçador e, ao mesmo tempo, afetuoso. Sou sua mãe. As palavras da mulher ecoaram como um trovão, paralisando a todos. Gabriel ficou atordoado, seus pensamentos girando. Mãe, como isso é possível? A mulher deu um passo à frente, as mãos erguidas. Ana é o que me restou, a única ligação entre nós. No entanto, você nunca deve ter sabido. O sacrifício vai além do que imagina. Ana! Olhou com um misto de amor e vergonha. Você nunca me disse. Eu não sabia que isso tinha a ver com você. O homem, agora visivelmente frustrado, interrompeu. A verdade não pode ser ignorada. Vocês estão todos interligados por um destino que já foi selado. Mas, Ana, você precisa decidir proteger a verdade ou a sua própria vida. Sentindo o peso da escolha, Gabriel olhou para Lúcia, para a mulher ao seu lado, que havia se tornado tão importante. A culpa e a confusão inundaram seus sentidos. O que isso significa para nós? A pergunta saiu com um sussurro desesperado. No exato momento em que falava, uma explosão de energia irrompeu e a loja inteira começou a desmoronar. Gabriel se viu fora de controle, mas mesmo assim, uma única certeza emergió de confusión. A verdade estava prestes a ser revelada en sua totalidad y nada sería como antes. Gabriel estaba paralizado. O eco de la última frase de la mujer que decía ser sua madre
ainda reverberando em seus ouvidos. Tudo estava acontecendo tão rápido e ele mal conseguia processar. A loja alrededor estava desmoronando, como se o próprio mundo estivesse prestes a se desintegrar sob a pressão daquela revelação. Lúcia, ainda ferida, olhou para ele com olhar angustiado, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Ana encarava a mulher idosa com uma mistura de ódio e traição. Como você pode? Não se esconder isso! A voz de Ana era cortante, cheia de raiva contida. Você sabia que ele era nosso, que ele era seu filho. O homem encapuzado soltou uma risada cruel. Vocês ainda não perceberam? A conexão entre vocês é a chave para a destruição. Nunca foram apenas irmãs. E agora, todos vocês vão pagar um preço alto por isso. Ele apontou a faca em direção a eles, um brilho insano nos olhos. Não se atreva! Gritou Gabriel, levantando-se rapidamente. O medo o consumia, mas havia algo mais. Um impulso oculto que ressoava em seu peito. Ele sentiu o mundo escurecer ao seu redor, como se o terror estivesse construindo uma barreira invisível entre eles. Nesse momento, a mulher idosa avançou. Chega! É hora de acabar com os segredos! E então, ela começou a murmurar palavras em uma língua estranha, fazendo o ambiente vibrar enquanto sua energia parecia emanar como uma onda poderosa. A atmosfera ficou eletricamente carregada, um zumbido crescente ecoando ao redor. Gabriel olhou para Lúcia, que estava agora com um aspecto revigorado, a confiança retornando aos seus olhos. Vá! Ela gritou. Nós precisamos enfrentar isso juntas! Mas antes que Gabriel pudesse reagir, a loja explodiu em uma luz ofuscante. O teto desabou e eles foram arremessados para longe como folhas ao vento em uma tempestade. Gabriel gritou, o som ecoando em seu próprio pesadelo. Quando finalmente se levantou, estava em um espaço diferente. Uma clareira iluminada por uma luz lunar intensa. Tudo parecia onírico. Sussurros preenchiam o ar. Uma melodia suave e assombrosa. Lúcia estava ao seu lado, mas Ana, ela estava em outro canto. A expressão no rosto mudara radicalmente. Não era mais a mulher que ele amava e conhecia, mas alguém muito mais profundo, quase mística. Você não percebeu, Gabriel? Ela começou, a voz carregada de uma sabedoria perturbadora. Eu não sou apenas um ente querido. Eu sou a guardiã de uma verdade que nenhum de vocês consegue suportar. A memória da nossa família precisa ser restaurada. Do que você está falando? O que está acontecendo? Gabriel estava ficando desesperado. A confusão tomando conta. Lúcia e você não são apenas irmãos bastardos. Vocês são os últimos de uma linhagem que carrega um poder ancestral. E eu sou a responsável por mantê-los a salvo. A batalha não é apenas contra o homem. É contra um legado que deseja se revelar. E se nós falharmos, o mundo que você conhece, o amor que você sente, será destruído. As palavras dela eram um soco direto no estômago. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Lúcia, que parecia tão perplexa quanto ele. A luz da lua brilhava sobre eles, mas não trazia conforto, apenas a certeza de que havia algo muito mais profundo em jogo. Naquele momento, o homem encapuzado voltou à cena, mais forte do que antes, e grande porque tinha colhido forças de um poder antigo. Vocês nunca devem ter vindo aqui. Vocês estão prestes a desencadear o apocalipse. Gabriel sentiu uma onda de calor e frio se aglomerar em seu interior, a luta interna se manifestando em um turbilhão de emoções. O que era aquela conexão mental?
O que mais não sabia sobre sua própria vida? Vocês têm um poder que não entendem. Uma escolha a ser feita. Hoje, a verdade vai prevalecer. Ou todos nós seremos consumidos por ela. A afirmação dele soou como um aviso. Foi como se o chão sob seus pés estivesse prestes a rachar, revelando um abismo de incerteza. Não podemos deixar isso acontecer, gritou Lúcia, e por um instante o olhar dele se cruzou. Um entendimento passava entre eles, a vontade de lutar, de não deixar que aquele ciclo se repetisse. O homem avançou em sua direção, mas antes que pudesse se aproximar, uma explosão de luz emanou da lua, envolvendo todos. E tudo ficou escuro. Gabriel caiu para o lado, sua vida pendendo à beira da decisão. O que o futuro reservaria agora? Ele ainda tinha perguntas e precisava de respostas. Uma lembrança ressoou em sua mente. A verdade era muito mais poderosa do que ele poderia imaginar. Gabriel estava paralisado, a escuridão do ambiente contrastando com a luz intensa ao seu redor. No instante em que as palavras de Ana ecoaram em sua mente, um aperto no peito deixou sem fôlego. Como ele poderia ser fruto de uma linhagem que mal conhecia? Ele olhou de relance para Lúcia, que parecia se transformar diante dele. Uma força resplandecente e inegável. Mas antes que pudesse absorver tudo, a figura encapuzada avançou mais uma vez e a tensão se intensificou. O poder de vocês vai além da compreensão. Eu não posso permitir que revelem a verdade. O homem se inclinou, como se estivesse prestes a atacar, e Gabriel sentiu seu sangue correr gelado. Ana, o que fazemos? Era uma pergunta desesperada, mas a determinação no olhar dela o fez segurar a respiração. Nesse momento, a mulher idosa avançou, sua presença imponente e ao mesmo tempo serena. Chega! Essa batalha não é sua. Gabriel, você não sabe do que é capaz. A escolha é sua. Palavras que pareciam um feitiço pairavam no ar. Algo no ambiente começou a vibrar, como se uma força ancestral estivesse despertando. Então, com um movimento gradual, a mulher lançou uma corrente de luz que brilhou intensamente, cercando todos como uma aurora mágica. O homem encapuzado gritou e uma explosão de energia o arremessou para trás. O chão tremeu e Gabriel começou a ter visões, pedaços de memória que pareciam se encaixar. Ele viu flashes de uma vida que não era sua. Rostos familiares e sentimentos distantes. Não! Não faça isso! Gritou o homem, enquanto a luz crescia e ganhava vida. Vocês não sabem o que estão fazendo. E como um relâmpago, a transformação ocorreu. A mulher idosa, no centro da confusão, desabou em uma nuvem de sombras, e do seu interior emergiu uma figura conhecida. Era Ana. Mas não era a Ana que Gabriel conhecia. Seus olhos agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural, como se um poder ancestral tivesse tomado conta de seu ser. Como você? Balbuciou Gabriel, incrédulo. O mundo girava. Havia uma conexão ali, um emaranhado de verdades que ele mal podia imaginar. Gabriel, Lúcia, vocês estão mais próximos do que pensam. O homem que você vê aqui é apenas uma sombra de algo muito maior. A voz de Ana agora carregava uma ressonância poderosa que ecoava nas paredes. Ele quer manipular vocês, usar o poder de sua linhagem para controlar tudo.
As palavras dela ressoaram com força enquanto Gabriel tentava se recompor. Então é tudo uma armadilha. E você é quem realmente? Sim! Ana gritou, e a luz ao redor dela se intensificou. Foi nesse momento que a transformação se consumou. O homem agora recuava, pálido e aterrorizado. Vocês não deviam ter descoberto. A linhagem dos guardiões não pode ser instalada de novo. Gabriel sentiu a verdade bater forte em seu coração. A conexão com Lúcia. A revelação de Ana. Tudo girava ao seu redor como um redemoinho. Ele sentiu a realidade se desdobrando. E com ela, uma onda de energia começou a vibrar entre ele e Lúcia. Ela estava mudando, e isso o deixou perplexo. Gabriel! A voz de Lúcia interrompeu a confusão. A chave para nossa sobrevivência está em você. Vamos nos unir! Nesse exato momento, as paredes da loja começaram a ruir, e a luz da lua envolveu todos, tornando o ambiente um espaço onírico. Uma tremenda onda de pulsação, um eco de antiguidades esquecidas. O homem desesperado olhou uma última vez para eles. Sua expressão uma mistura de fúria e medo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo! O verdadeiro inimigo está mais próximo do que pensam. E com um último grito, ele se desfez em sombras, como se tivesse sido absorvido pela própria escuridão. E quando tudo parecia ter finalmente se acalmado, uma voz ecoou da névoa que envolvia a cena. Era uma voz familiar, que fez o estômago de Gabriel revirar. Sinto muito, querido filho. Era a voz de sua mãe, que ecoava pelo ambiente, rebuscando memórias que ele pensou ter esquecido. Vocês todos são parte de um plano muito maior, e a verdade precisa ser revelada. Gabriel congelou, o impacto da revelação perfurando cada fibra de seu ser. Como isso poderia ser? O que estava prestes a se tornar claro? Mudaria tudo! Ele olhou para Lúcia, que agora era uma aliada, e para Ana, que estava mais próxima do que nunca. E no meio daquela névoa, suas certezas começavam a despedaçar. Descubra o que significa ser verdadeiramente um guardião. A voz continuou, ecoando como uma sinfonia distante. Mas lembrem-se, a verdade pode aprisionar ou libertar, e vocês devem escolher. O ambiente começou a se desfazer, e ele sentiu a pressão do tempo e do espaço se apertar ao seu redor. Uma escolha, um dilema e um futuro incerto que se desvelava perante eles. O que significava ser parte de algo maior? O que viriam a descobrir? As perguntas ecoaram em sua mente enquanto tudo ao redor desmoronava. E a próxima fase da jornada parecia a única certeza que restava. A luz envolveu Gabriel e Lúcia, pulsando com uma energia que ameaçava tudo ao seu redor. O lugar parecia um sonho, uma batalha entre duas realidades. Ana, agora com a presença de uma protetora, olhou para Gabriel com uma mistura de preocupação e determinação. Pode ser a chance da sua vida, Gabriel! Se unam! Gabriel sentiu o peso da responsabilidade. Ele e Lúcia trocavam olhares firmes, como se a dura verdade finalmente estivesse se formando entre eles. Vamos fazer isso, ele disse, sentindo a conexão se expandir. Isso não era apenas sobre o passado, mas sobre um futuro que eles podiam moldar juntos. O homem encapuzado alertou, mais furioso do que nunca. Vocês vão se arrepender. O poder que vocês têm não pode ser controlado.
Enquanto falava, sua figura parecia murchar na luz. Era uma luta entre passado e futuro. E a batalha final estava prestes a se desenrolar. Anna ergueu as mãos, liberando uma onda de luz que se espalhou como um cometa no céu. O homem retrocedeu, borbulhando de raiva. Mas a luz era mais forte. A verdade é a única salvação, gritou Anna, impulsionando Gabriel e Lúcia a agir. Com um grito de união, Gabriel e Lúcia uniram suas mãos. Uma onda de energia dourada envolveu-os, enquanto eles canalizavam suas forças. A luz emanava deles, criando uma barreira contra a escuridão. O homem apenas rugiu de frustração e raiva, mas não podia competir com a força daquele laço que renascia. No mato de coragem, Gabriel avançou. Chega! Você não pode controlar nossas vidas! Ele focou em Lúcia, que estava ao seu lado, seus olhos brilhando com determinação. Vamos acabar com isso! Juntos, eles canalizaram suas energias. O brilho os envolveu mais forte, e a conexão entre eles fluiu como um rio poderoso. O homem gritou, sendo cercado pela luz, enquanto a escuridão começava a se desvanecer. Não, isso não pode ser! O grito dele ecoou, profundo e agonizante, conforme a luz o consumia. Quando tudo parecia que ia desmoronar, Gabriel olhou para Anna, que estava serena, um sorriso de alívio nos lábios. Vocês conseguiram! Ela sussurrou, antes que a força envolvesse a loja em um clarão ofuscante. O chão se sacudiu, mas a luz prevaleceu. Finalmente desaparecendo, Gabriel e Lúcia se encontraram em um campo aberto, sob um céu claro e estrelado. Estamos livres? Lúcia perguntou, os olhos cheios de esperança. Era como se a escuridão tivesse sido deixada para trás. E agora eles eram livres para viver a verdade. Gabriel segurou a mão dela, o coração acelerado. Sim, estamos! E a vida agora pode ser diferente. O peso do passado ainda estava presente, mas agora havia um caminho à frente. Anna surgiu atrás. Dele seu semblante mais leve. O que vocês enfrentaram é apenas um pedaço do que acontecerá. Mas vocês têm um ao outro. A verdade traz força, mas a escolha é sempre sua. Enquanto as estrelas começavam a brilhar mais intensamente, um sentimento de renovação preenchia o ar. Gabriel olhou para Lúcia. Encontrou a coragem que precisava. Eles poderiam reescrever suas histórias. E agora sabiam que a verdadeira família era construída de escolha, amor e força. Jacob sentiu um nó na garganta. Eu nunca pensei que chegássemos tão longe. O futuro é nosso, Gabriel, declarou Lúcia, um sorriso se formando em seu rosto. E quando o sol começou a nascer ao horizonte, tudo parecia garantir que novos começos estavam a caminho. Mas enquanto caminhavam juntos, não puderam deixar de sentir uma sombra distantes, como um lembrete de que a batalha nunca realmente acaba. E você, o que acha que vem a seguir? O que essa nova jornada promete? Agora, preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada!